Olá, caro estudante, espero que esteja tudo bem com você. Eu sou Guilherme e hoje continuaremos a falar sobre aceleração ao ver o movimento retilíneo uniformemente variado, também chamado de MRUV. Bom, nessa aula nós vamos definir o que é o MRUV, apresentar as funções horárias desse tipo de movimento, que são as ferramentas que o descrevem, e vamos fazer isso por meio de alguns exemplos. O movimento retilíneo uniformemente variado significa que o móvel muda de posição em linha reta, até aqui o mesmo tipo de movimento que vínhamos tratando, e que muda a rapidez sempre da mesma forma. Em outras palavras, quer dizer que a velocidade sempre muda de valor, portanto existe aceleração. Porém, essa mudança acontece sempre da mesma forma, ou seja, o valor da velocidade ou sempre aumenta ou sempre diminui. Então, se estamos falando de movimento, quer dizer que o objeto está mudando de posição em relação ao referencial. Retilíneo quer dizer que é em linha reta. E uniformemente variado é a parte do termo que está se referindo à mudança de velocidade. O fato de ser variado quer dizer que a velocidade muda. O uniformemente variado quer dizer que ela sempre muda da mesma forma, ou sempre aumenta ou sempre diminui. Os exemplos que a gente tratou na última aula, objetos derrubados, o avião decolando, os atletas na competição de 100 metros, a bola arremessada para cima, todos eles são exemplos desse tipo de movimento. Vejamos agora algumas imagens de um avião decolando. Em relação ao referencial do lado da pista, por exemplo, a sua trajetória vai ser uma linha reta. Imagine-se ao lado dessa pista de decolagem. Você vai enxergar o movimento do avião em linha reta. E, partindo do repouso, a sua velocidade sempre vai aumentar, até o determinado momento que o avião vai levantar voo. Já no caso do carro que para diante do sinal fechado, ou durante a subida do objeto que é arremessado para cima, acontece exatamente o inverso. Com o passar do tempo, essa rapidez vai diminuindo, o que quer dizer que a aceleração está atrapalhando o movimento, ou seja, está sempre apontando para o lado contrário do movimento. Inclusive, a gente classificou esse tipo de movimento como movimento retardado. Então, para a gente falar da função horária da velocidade, vamos inspecionar o exemplo do avião em decolagem. Vamos considerar que ele parte do repouso, que a sua velocidade aumenta a uma taxa constante e por 32 segundos até atingir a velocidade de decolagem. Digamos que essa velocidade seja 288 km por hora. Aqui vale destacar que os valores que eu estou utilizando no exemplo são uma aproximação da realidade. Na aviação, numa aplicação real, diversos são os fatores que influenciam nos valores da velocidade, da decolagem, da aceleração aplicada e diversos outros parâmetros. Então vamos ler esse enunciado, formalizar essa situação por meio de um enunciado. Considere um avião que decola da pista de um aeroporto a partir do repouso. A aeronave acelera a uma razão constante até alcançar a velocidade de 288 km por hora, quando então levanta voo. Todo o processo tem duração de 32 segundos. Aqui então está o nosso modelo esquemático. Note a orientação escolhida. A direção da velocidade deve ser naturalmente horizontal e o sentido positivo, assim como a aceleração, para que faça com que a rapidez aumente. Então, de acordo com o enunciado, os dados que a gente tem para esse problema são posição inicial 0 metros, aqui eu estou usando a notação de S para indicar a posição, lembrando que isso aqui não é um mó, tá pessoal? Isso é um 0, indicando posição no instante zero, então a posição inicial é 0 metros, a velocidade inicial é 0 metros por segundo, uma vez que ele parte do repouso, a velocidade com que ele deixa de encostar no solo e levanta voo é 288 km por hora. Você já deve ter observado que dois sistemas de unidades para a mesma grandeza não é compatível. E o instante inicial, 0, o instante final, 32 segundos. Instante inicial 0 quer dizer que você zerou o cronômetro no momento da decolagem e 32 segundos é o exato instante que o avião deixa de tocar o solo, que é o momento que ele levanta voo de fato. E aqui observe também como que eu organizei as informações. Eu escolhi, nesse caso, colocar uma linha, uma informação distinta. Então veja, na primeira linha eu escrevi informações a respeito da posição, na segunda linha eu estou escrevendo informações a respeito da velocidade,
e na terceira linha eu escrevo informações a respeito do tempo. Você não precisa seguir essa forma, você não precisa seguir esse modo, isso é a forma que eu faço, me ajuda a compreender o problema e organizar as minhas ideias, e principalmente eu não me perder na hora de fazer os cálculos. Então, você pode desenvolver a sua forma, mas o importante é que você tenha organização com as informações, tá? Facilita a sua compreensão e facilita a sua forma de resolver o problema também. Fica aqui minha sugestão. Bom, e como eu havia dito, a gente já nota que a velocidade aqui está escrita em km por hora, que é uma unidade incompatível, por exemplo, com o tempo que está marcado em segundos e a velocidade que está marcada em metros por segundo aqui no início. O caminho, então, nesse caso, a recomendação é que você siga o sistema internacional. É o que nós vamos fazer agora. Eu vou reescrever o valor da velocidade em unidades do sistema internacional. Só para a gente relembrar, unidade do Sistema Internacional de Velocidade é o metro por segundo. Para converter de km por hora para metro por segundo, eu vou usar o recurso de dividir por 3, pelo fator 3,6. Já discutimos exaustivamente isso na aula de velocidade média, de movimento retilíneo uniforme. Caso você tenha dúvidas a respeito de como fazer essa conversão, pode retornar às aulas anteriores. Lá está bem detalhado esse tipo de conversão. Então, a nossa velocidade, 288 km por hora, é o mesmo que 288 dividido por 3,6 metros por segundo. E isso nos leva a 80 metros por segundo. Assim, a gente pode prosseguir o nosso cálculo. Posição inicial, 0 metros. Velocidade inicial, 0 metros por segundo. Velocidade final, 80 metros por segundo. Lembrando que essa velocidade de 80 metros por segundo é a velocidade que a aeronave deixa de tocar o solo, levanta voo de fato, lá nos 32 segundos. O instante inicial, 0, nosso cronômetro está zerado, e o instante final, 32 segundos. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer nesse caso é determinar o módulo ou o valor da aceleração. Já vimos, inclusive, no nosso esquema, que a velocidade e a aceleração tem que estar apontando na mesma direção e no mesmo sentido para que esse movimento aconteça. Então, nos resta determinar o valor dele, que eu vou fazer aplicando a definição. Então, variação de velocidade dividido pelo tempo, vai ser velocidade final menos velocidade inicial, que vai ser 80 menos 0 dividido por 32 menos 0. E aqui já colocando as unidades de medida de forma adequada, metros por segundo dividido por segundo. Teremos então 80 dividido por 32, que vai dar 2,5 metros por segundo ao quadrado. Tá? Reforçando aqui, metros por segundo é equivalente a metros por segundo ao quadrado. Agora conhecemos a aceleração desse movimento. Vamos agora tabelar os valores da velocidade da aeronave durante a decolagem, a cada 1 segundo. A razão de 2,5 metros por segundo ao quadrado indica que, a cada 1 segundo de movimento, a velocidade vai aumentar em 2,5 metros por segundo. Então, a nossa tabela vai ficar com a seguinte cara. No instante de tempo inicial, a velocidade é 0. 1 segundo depois, a velocidade vai ser 2,5 metros por segundo. 1 segundo depois, vai ter aumentado mais 2,5 metros por segundo, 5. 1 segundo depois, vai ter aumentado mais 2,5 metros por segundo, 7,5. E assim por diante, até chegar no instante 9 segundos, quando a velocidade é 22,5 metros por segundo. E aqui a gente vai usar o mesmo raciocínio que a gente usou na aula sobre funções horárias do movimento retilíneo uniforme. Nessa tabela, as velocidades foram tabeladas a cada segundo, de 0 até 9. Só que como que a gente pode fazer, por exemplo, para determinar a velocidade após 10 segundos de movimento? E depois de 20 segundos? Ou ainda, depois de 30 segundos? Bom, após 10 segundos é fácil, você pode pensar em simplesmente somar 2,5 aos 22,5 que o móvel já possui aqui na última linha dessa tabela. E você está correto. Porém, uma forma mais simples de pensar é, se a cada 1 segundo a velocidade vai aumentar 2,5 metros por segundo, em 2 segundos de movimento, a velocidade vai aumentar 2,5 vezes 2, que vai dar 5. Em 3 segundos, ela vai aumentar 2,5 vezes 3, que vai dar 7,5. Então, seguindo esse raciocínio, em 10 segundos, a velocidade vai ser 2,5 vezes os 10 segundos de movimento, que vai dar 25 metros por segundo. E aí a gente pode extrapolar para 20 segundos, 2,5 vezes 20, que vai nos dar 50 metros por segundo. E para 30 segundos, 2,5 vezes 30, que dá 75 metros por segundo. Então, o que estamos fazendo, em essência, é multiplicar a aceleração pelo intervalo de tempo. Portanto, para determinar a velocidade, a gente multiplica a aceleração pelo intervalo de tempo. E aqui vai um ponto importante, tá? Como a gente está considerando o cronômetro zerado no início do movimento, o intervalo de tempo ΔT é a mesma coisa que o instante de tempo final.
já que você vai fazer instante de tempo final menos zero. Então, o instante delta, o intervalo de tempo delta t, a gente vai passar a representar como simplesmente t, o instante de tempo final. Tá, mas como se modificariam os valores da tabela se a velocidade inicial não fosse zero? Ou seja, se o avião não estivesse partindo do repouso, mas se ele já tivesse alguma velocidade, digamos 5 metros por segundo. O que a gente tem aqui é a tabela reescrita para esse segundo exemplo, para essa segunda condição. Note pelos valores que essa tabela é exatamente a tabela anterior, com os valores acrescidos de 5 unidades. Isso quer dizer que, para se chegar nesses valores, basta adicionar 5 a todos os valores de velocidade da tabela anterior. Se você fizer o cálculo da aceleração entre quaisquer dois instantes de tempo dessa tabela aqui, você vai perceber que a aceleração continua tendo o mesmo valor, 2,5 metros por segundo ao quadrado. Então aqui a gente também pode calcular a velocidade nos instantes 10 segundos, 20 segundos e 30 segundos. Usando exatamente o mesmo raciocínio, a determinação da velocidade é simplesmente pegar o que a gente tinha feito anteriormente e somar 5 unidades. Então a gente tem que para 10 segundos vai ser 2,5 vezes 10, que é o que tínhamos feito anteriormente, acrescido dos 5 metros por segundo da velocidade atual. Para 20 segundos, 2,5 vezes 20, que é o que a gente tinha, somado 5 unidades, 50 mais 5, 55 metros por segundo. Para 30 segundos, o que a gente vai ter? 2,5 vezes 30, somado com 5 unidades, teremos então 75 mais 5, 80 metros por segundo. Observe os valores de cada coluna. Essa primeira coluna aqui corresponde sempre à mesma grandeza, essa coluna também e essa terceira coluna também. Então, o que foi feito na realidade para determinar a velocidade é multiplicar a aceleração pelo tempo e somar isso à velocidade inicial. Então, o que a gente tem no fim das contas é exatamente isso aqui. O valor da velocidade em qualquer instante de tempo, para você fazer essa determinação, basta você multiplicar a aceleração pelo instante de tempo, lembrando que aqui o instante de tempo é final menos inicial, mas o inicial é zero, por isso que só aparece o t aqui, e somar isso com a velocidade inicial. E isso então, reorganizando os termos, né, e substituindo o sinal de multiplicação, a gente tem essa expressão que está aqui. Essa expressão é o que a gente chama de função horária da velocidade. E por que é função horária da velocidade? Bom, horária porque depende do tempo. Pode observar que o tempo aqui aparece na expressão. Então, função horária, porque depende do tempo, e velocidade, porque é a função que vai te falar o valor da velocidade em qualquer instante de tempo. Então, nessa nossa expressão, a gente tem o v representando a velocidade final, no instante final, o v0, lembrando que isso aqui não é um O, pessoal, isso é um zero, indicando a velocidade inicial, a velocidade com que ele começa o movimento, ou seja, a velocidade no instante zero, somado com a aceleração, multiplicado pelo instante de tempo de interesse. Então, conhecer a função horária é a mesma coisa que conhecer a velocidade inicial e a aceleração. Porque quando você conhece a velocidade inicial, você conhece esse parâmetro. Quando você conhece a aceleração, você conhece esse parâmetro. E você tem certeza de que a velocidade inicial não muda. É a velocidade com que ele começa o movimento. A aceleração também não muda, pela própria característica do movimento. Então, conhecer essa função é conhecer esses dois valores aqui. E conhecer essa função te permite determinar a velocidade do móvel em qualquer instante de tempo. Como que se faz isso? Substitui o valor do tempo de interesse aqui na expressão e a gente realiza o cálculo. De maneira alternativa, essa expressão também permite que você determine em qual instante de tempo que o móvel terá uma determinada velocidade. Então, você pode especificar o instante de tempo e querer saber qual velocidade que ele vai ter, mas você pode também fazer o contrário. Ora, se eu conheço uma dada velocidade, quando que ele vai estar, em qual momento que ele vai ter uma velocidade correspondente a essa? Também é possível fazer isso com o uso dessa expressão. Uma aplicação muito tradicional desse tipo de situação é na determinação da altura máxima de um objeto que é lançado para cima. Quando se arremessa um objeto para cima, durante toda a subida a velocidade do objeto vai diminuindo. E essa é uma expressão que é utilizada para poder, em conjunto com a segunda função, determinar a altura máxima desse lançamento. Vamos agora ver o que acontece com a posição em um movimento retilíneo uniformemente variado. Aqui cabe uma observação. O nosso objetivo aqui é apresentar os conceitos e definições de uma forma direta.
só que de uma forma que faça sentido. As imagens mostradas aqui representam a demonstração de um determinado comportamento, embora o procedimento ilustrado pode ser reproduzido e os cálculos feitos de forma adequada vão levar às conclusões que a gente está mostrando aqui. Bom, então, observando essas imagens, esses movimentos de queda, a gente percebe que a cada unidade de tempo, a rapidez do móvel aumenta. Se a gente passar quadro a quadro, se concentre no objeto que for mais fácil de você visualizar. Cada foto dessas foi tirada exatamente no mesmo intervalo de tempo. Entre uma foto e outra, o intervalo de tempo que se passa é o mesmo. Nota, portanto, que entre um quadro e outro, ou de uma foto para outra, o deslocamento do objeto aumenta. Então, a observação dessas fotografias, dessas imagens, nos permite concluir que, primeiramente, o movimento de queda possui aceleração, pois sua rapidez aumenta com o passar do tempo. Segundo, como a posição depende da velocidade e a velocidade muda com o passar do tempo, a posição varia com o quadrado do tempo. Isso quer dizer que, em um movimento que tem sua velocidade aumentando em uma taxa constante, que é o caso do movimento de queda, que é o caso da decolagem do avião, se você dobrar o tempo de movimento, o objeto vai deslocar 4 vezes mais. Essa é que é a conclusão importante. E aqui chama atenção, isso não é intuitivo, isso não é algo que você com uma simples observação consegue notar. Para isso você precisa montar um esquema experimental, fazer medidas, ordenar e organizar os valores para que você consiga perceber essa relação. Então, matematicamente, para a gente determinar a posição que o móvel ocupa após um determinado intervalo de tempo, a expressão vai ser essa daqui. E essa expressão é o que a gente chama de função horária da posição. Então, observe o seguinte. Primeira coisa, observe que o tempo está aparecendo 2 vezes na expressão. Aparece aqui com o expoente 1 e aparece aqui com o expoente 2. É importante observar que a posição está dependendo do quadrado do tempo. Essa é a dependência importante. A posição está dependendo, está variando com o tempo elevado ao quadrado, e não simplesmente com o tempo elevado à primeira potência. Então aqui nessa expressão a gente tem o S representando a posição final, o S0 representando a posição inicial, lembrando mais uma vez, o índice 0 representa a posição no instante zero, ou seja, substitui t por zero nessa expressão que você vai encontrar esse cara aqui. A gente tem a velocidade inicial, o V0, a gente tem a aceleração, que aparece aqui no cantinho, e a gente observa também o instante de tempo aparecendo em duas situações, aqui com o expoente 1 e aqui com o expoente 2. Já te adianto, é uma expressão grande e a tendência é que se tenha dificuldades em saber que expressão é essa na hora de resolver os exercícios. E aqui vai a minha primeira sugestão. Quando você for resolver o seu problema, quando você for resolver o exercício, quando você for estudar, toda vez que você for resolver, escreva essa função, do jeito que está aqui. Escreva essa expressão antes de você resolver o problema. Na realidade, depois eu vou falar para você uma estratégia que eu costumo usar e que me ajuda na hora de resolver esse tipo de problema. Mas passa essencialmente por isso que eu estou falando agora. Escreva a função antes de começar a resolver o problema. Você vai anotar as informações e tal, mas escreva essa função genérica. Depois você vai substituindo os valores. E lembre-se sempre de quanto mais você praticar, mais natural esse tipo de coisa vai ficar para você. Então, enquanto você está estudando, você não tem que lembrar de cabeça. Enquanto você está estudando, você tem que reescrever. Você tem que anotar essas informações para que você tenha de fácil acesso aí no seu material de estudo. Assim, conhecer a função horária é conhecer o ponto de partida, a velocidade inicial e a aceleração. Ou seja, posição inicial, velocidade inicial e aceleração, que estão aqui representados nessa expressão. São as 3 constantes dessa expressão. E conhecer essa função permite determinar a posição do móvel, ou saber onde que ele vai estar em qualquer instante de tempo, bastando para isso substituir o tempo pelo valor de interesse. Além disso, essa expressão permite que você, conhecendo a posição do móvel, conhecendo uma determinada localização, consiga calcular qual o instante de tempo ele vai estar nessa determinada posição. Então vamos voltar agora ao exemplo da decolagem do avião. Considerando o modelo já representado, será que é possível determinar a posição do avião em 10 segundos de movimento, 20 segundos de movimento? Ou ainda, será que dá para saber o quanto de pista foi utilizado até que
o avião levantasse voo de fato? Então a primeira coisa que a gente faz é registrar os dados. Sabemos que a posição de partida é 0 metros, sabemos que a velocidade inicial é 0 metros por segundo, pois parte do repouso, e sabemos que a aceleração é 2,5 metros por segundo ao quadrado, como já havíamos calculado. Então, antes de determinar as posições, a gente vai escrever a função horária da posição para esse problema. Para isso, basta substituir os valores correspondentes de posição inicial, velocidade e aceleração, que é o que nós temos aqui. Então, essa é a função geral, essa é a função horária da posição para esse tipo de movimento, e agora nós vamos fazer a substituição. Posição inicial 0 metros, observa aqui. Velocidade inicial 0 metros por segundo, está aqui também. Aceleração 2,5, tempo ao quadrado dividido por 2. E aqui a gente simplifica a conta, né? 0 vezes o tempo vai dar 0, somado com 0 dá 0 também, somado com esse termo, fica esse termo. E aqui, por simplicidade, eu vou dividir 2,5 por 2. Não é obrigatório, você pode deixar dessa forma. Mas, por simplicidade, acho mais interessante fazer a divisão. Então, essa é a função horária para este movimento que a gente está estudando. Reescrevendo o enunciado, a gente pode colocar dessa forma. Sabendo que a aceleração é 2,5 metros por segundo ao quadrado, a velocidade de partida é 0 metros por segundo, qual deve ser a posição, ou seja, onde que ele vai estar após 10 segundos de movimento e após 20 segundos de movimento. E ainda, quanto da pista foi utilizada para a decolagem. Para responder a posição em 10 segundos de movimento, basta substituir o tempo por 10 segundos. Então a gente vai ter 1,25 vezes 10 elevado ao quadrado. Lembrando aqui, tá, gente, a ordem com que você deve fazer as operações. Primeiro, você sempre faz potenciação e radiciação, raiz ou potência. Depois você faz multiplicação e divisão, e por último você faz soma e subtração. Cuidado com isso, já vi muita gente errar esse tipo de exercício, não porque escreveu a função errada, mas porque fez o cálculo na ordem que não deveria. Então, prosseguindo aqui com o raciocínio, 10 ao quadrado que vai dar 100, vezes 1,25 vai dar 125 metros. Quer dizer que desde o início do movimento, nos primeiros 10 segundos, a posição do avião já era 125 metros. Para 20 segundos, repetimos o raciocínio, substituímos o tempo por 20 e fazemos o cálculo. Então vai ficar 20 ao quadrado, vai dar 400, vezes 1,25, 500 metros. E agora, para responder essa pergunta, quanto da pista foi usado para a decolagem, vamos considerar o instante que a aeronave levanta voo, ou seja, o instante de 32 segundos. Então, basta a gente substituir o valor e fazer o cálculo. Para 32 segundos, o tempo vai valer 32, então a gente tem que 32 ao quadrado vai dar 1024, vezes 1,25, a gente chega ao valor de 1.280 metros. Isso quer dizer que, desde o momento que o avião estava parado, teve autorização para poder decolar, até o momento que as rodas deixam de encostar no solo porque ele levanta voo, ele percorreu 1.280 metros. Então, aqui vai a minha sugestão para quando você for resolver exercícios desse tipo de problema, de movimento retilíneo uniformemente variado. O que você deve fazer? Sempre, a primeira coisa que você vai fazer é determinar as funções. E o que você faz para determinar as funções? Primeiro você vai identificar a aceleração no seu problema. Depois que você identificar a aceleração, você vai identificar as condições iniciais. Qual que é o ponto de partida e com qual velocidade ele começa o movimento. A maior parte dos exercícios no enunciado já entregam essas três informações de maneira muito direta. Eventualmente, ele pode não te informar a aceleração, mas certamente ele vai te dar outras informações para que você consiga terminar de montar o quebra-cabeça e chegar na aceleração. Mas, via de regra, tente identificar a aceleração e as condições iniciais, posição inicial e velocidade inicial. E aí, com esses valores, você consegue substituir nas funções. Você vai escrever primeiro a função geral da velocidade, a função geral da posição, e depois você substitui os valores. E aí você vai ter duas funções para poder interpretar o seu movimento. Quando você tem essas duas funções, você tem controle total sobre o que está acontecendo. Você consegue saber exatamente o que acontece, em termos de posição, em termos de rapidez, com o móvel que está sendo descrito por essas duas funções. Concluímos assim o nosso conteúdo para essa aula. A gente viu a definição do que é o MRUV, o movimento retilíneo uniformemente variado, que é nada mais que um movimento em linha reta com uma aceleração constante, ou seja, a velocidade muda sempre com a mesma taxa. A gente viu também as funções horárias da velocidade, que tem essa cara aqui, e vimos a função horária também da posição, que tem essa cara aqui. Vimos essas duas funções aplicadas em alguns exemplos também. Então é isso. Ficamos por aqui hoje. Nos vemos na próxima. Um forte abraço e cuide-se bem.